Agora a gente vai para o nosso segundo tema, que está muito interessante, que é Marco Polo Next, com o João e com a Alcione. Meninos, por favor, sejam bem-vindos. É de vocês aqui a palavra. Obrigado, Mirella. Boa noite, pessoal. Obrigado. Vou compartilhando aqui com vocês a apresentação. Aquela perguntinha básica, né, do novo normal. Se todo mundo está vendo a tela, quem não tiver, manda no chat aí que a gente dá uma olhadinha. Bom, então é um prazer aqui estar conversando com vocês. Eu me chamo João. Eu junto com o Alcione a gente vai estar contando para vocês um pouco dessa jornada durante a pandemia, né, tudo que a gente vem passando e a adaptação dos nossos negócios. E a ideia é contar para vocês como a gente está reinventando a mobilidade, né, através da inovação aberta, né? Então, colocando os nossos desafios para que startups, empresas, enfim, instituições de ensino possam contribuir, né, para que a gente leve soluções para os nossos clientes e para o nosso mercado. Antes da gente começar aqui, vou passar aí para o Alcione se apresentar. Então tá. Olá, pessoal, tudo bem? Então, me chamo Alcione, trabalho então na Marco Polo Next. Então, praticamente 2 anos que eu trabalho na área de inovação aqui. Então, nesses 16 anos que eu estou na Marco Polo, oxigenando muito novas ideias, muito dessa questão da experiência do usuário. Atuo bastante, sou PO dos projetos Onboard Experience, trazendo uma nova experiência durante as suas viagens. E nesse contexto da pandemia, alguns dos projetos foram parados e a gente focou muito nas dores dos nossos clientes e usuários também. Então, posteriormente, a gente compartilha as frentes, aí o João vai dar sequência à apresentação aí. Beleza, obrigado, Alcione. Bom, eu atuo aqui na Marco Polo já há 2 anos, né, na área de inovação aqui na Next há 9 meses. Eu tenho aí mais de 12 anos de indústria automotiva, já atuei também em startups e a maior parte, né, dessa jornada com melhoria contínua, com Lean, né, e aí também com gestão de projetos e nos últimos anos aí bastante envolvido com a área de inovação. Então, só para contar para vocês um pouco, né, do que é a Marco Polo, né, é muito difícil alguém que nunca tenha andado de ônibus, né, e se já andou, é muito difícil que não tenha andado no ônibus Marco Polo, né. Aqui no mapa, então, todos onde a gente encontra esse símbolo aqui são onde a gente tem unidades Fabris, né? Então, onde a gente tem operação. Só no Brasil são 5 fábricas, né? Hoje nós somos a maior encarroçadora de ônibus da América Latina e a gente está aí entre as maiores encarroçadoras de ônibus do mundo, né? A Marco Polo completou na semana passada 71 anos, né? A gente está presente aí com os nossos produtos em mais de 120 países. E a gente tem, falando em mundo, né, a gente tem aí próximo de 15 mil colaboradores. Dentro do grupo Marco Polo, né, a gente tem 3 marcas de veículos, né, então a Volare, mais voltado para os micro-ônibus, a Marco Polo também, líder de mercado, né, no segmento rodoviário e também no segmento urbano, e a Neobus também sendo adquirida aí nos últimos anos pelo grupo. O pessoal de São Paulo deve ver bastante pelas ruas, né, da cidade os nossos concorrentes aí, mas na região de São Paulo a gente tem uma presença bem forte aí no segmento rodoviário. E nas outras cidades, outros estados aqui em toda a América Latina, também muito forte no segmento urbano. Fazem parte do grupo também o Banco Moneo, né, a gente tem aí toda a parte de financiamento dos veículos, a Fundação Marco Polo com diversas ações na sociedade, né, Marco Polo Parts, que é a nossa unidade de venda de peças de reposição, né, para atendimento do mercado. E a Marco Polo Next, ela está completando 1 ano agora nesse mês de agosto. E ela é a divisão de novos negócios do grupo Marco Polo, né? Então, no ano passado, a gente vinha já há bons tempos, né, analisando todo o nosso mercado, todo o contexto. A gente entendeu que precisava rever um pouco, né, da nossa atuação, de deixar de ser simplesmente um fabricante, né, de veículos, de ônibus, né, e começar a olhar a mobilidade como um todo. A Marco Polo tinha aí a área de inovação já há uns 8 anos e sempre ficou muito focado em inovações incrementais, né, voltadas para produto. E aí, então, do ano passado para cá,
a Marco Polo Next, ela nasceu com o conceito de Company Builder. Então, o nosso principal objetivo é construir novos negócios. A gente passa a olhar a mobilidade como um todo, a inovação ela está no nosso DNA, né? E o principal objetivo é que a gente consiga construir novos negócios e trazer novas fontes de receita para o grupo. Aqui estão algumas das iniciativas que a gente tem dentro da Next, né? A gente tem a parte de novos modais, então a gente está olhando para trens, a gente está olhando para VLTs, a gente está olhando para veículos autônomos. Na parte de sistemas, entra uma base muito forte aí também de consultoria, então o principal objetivo é conseguir colocar à disposição de cidades, né, sistemas integrados de mobilidade, e aí a Marco Polo passando a ser um fornecedor desse sistema, né, com os ônibus, mas também com diversos outros modais, né, e não somente com os ônibus. A Next Services, aqui onde eu e o Alcione, a gente está fazendo parte, buscando criar novas opções, novas formas de receita, porque a gente chama de salão de passageiros, né, onde as pessoas ficam sentadas no ônibus, estão aí com alguns projetos de venda de conveniência a bordo, venda de entretenimento, e também alguns serviços criados para auxiliar na gestão de frota aí dos operadores. E o Next Labs, onde a gente está estruturando essas iniciativas, mas é responsável aí por todas as conexões de inovação aberta, participação em editais, em desafios, para trazer soluções tanto para projetos da Next, quanto para áreas do core business da Marco Polo. E aí, a gente vinha, então, desde agosto do ano passado, estruturando essas áreas, esses projetos, o time estava começando a crescer, e a gente, em março desse ano, se depara com a pandemia, né? E o nosso segmento ele é completamente afetado. Aqui eu trago alguns fatos, né, ilustrando, onde a gente teve uma queda imensa de ônibus nas ruas, nas rodovias. Lá no mês de março, praticamente todas as viagens rodoviárias elas foram impedidas, né, de serem realizadas. Os ônibus urbanos, na maioria das cidades, com limitação de capacidade, né, estão podendo rodar aí com no máximo 50% da ocupação, diversas cidades cortando linhas, enfim, e o sistema que já vinha enfrentando algumas crises, então ele acabou entrando em colapso, né? E a gente, com base nisso, identificando toda essa situação do mercado, a gente acabou construindo então um programa de conexão que a gente chamou de biossegurança on-board, e o principal objetivo era buscar nas redes do ecossistema de inovação soluções maduras para que a gente pudesse trazer para dentro de casa, acelerar o que precisasse e colocar então à disposição dos nossos clientes. A gente lançou 4 desafios, a gente buscava soluções em higienização, sistemas de isolamento e triagem, nanotecnologia de materiais e também sistemas de informação e comunicação. Esse programa, ele tinha o objetivo de trazer soluções do mercado, seja aí, como eu falei antes, de startups ou de instituições de ensino, empresas, enfim, para que a gente pudesse contribuir de alguma forma para conter o avanço da Covid-19 e acabou abrindo os olhos também para outros problemas que a gente tinha, né, que antes não eram tão vistos, e aí não só de enfrentamento à Covid-19, mas também ao combate de outros vírus e também outras bactérias dentro dos ônibus. Esse programa, a gente até brinca, né, que tem algumas coisas que nascem da noite para o dia, outras do dia para a noite, né? Esse programa ele nasceu da noite para o dia, né? Em março, a Marco Polo optou, então, por entrar em férias coletivas, né? A gente não tinha muita informação do que era a pandemia, o que vinha pela frente, e aqui na região, então, começou esse movimento de parada, né? E aí, lá no dia 23 de março, a gente iniciou férias coletivas, então, algumas iniciativas que pudessem fazer home office foram trabalhar de casa, mas como a nossa maior parte é a Operação Fabril, né? A gente não pôde continuar, né, produzindo. Então, a gente entrou em 20 dias de férias coletivas. E na segunda semana dessas férias, um comitê, enfim, que tinha para a gestão da crise, acabou identificando o que a gente poderia fazer, né, para tentar sair. E aí, claro, olhando para contribuir para os nossos clientes, mas também para tentar trazer um pouco de receita ainda nesse ano, né? Porque as vendas de ônibus elas estão paradas, né? E uma empresa de 71 anos, com mais de 15 mil funcionários, estava, né, lá no início à beira do colapso, né? Então a gente reagiu, a gente foi buscar e construir esse programa de inovação aberta em 2 dias. A gente identificou essas soluções, a gente reuniu algumas pessoas
do mercado também para ajudar a construir esses desafios, aqueles 4 que eu mostrei anteriormente. E no dia 2 de abril a gente fez o lançamento desse programa. Ele ficou com 14 dias aí de inscrições abertas. A gente teve aproximadamente 20 soluções, né, que se inscreveram, a maior parte delas no desafio de higienização. E elas passaram basicamente por esse funil aqui, né? Então, as startups, as empresas, elas faziam as inscrições, passava por um filtro aqui das pessoas aqui da Next, a gente então olhava, identificava se tinha relevância com os desafios, qual era o nível de maturidade da solução, né? Como a gente poderia encaixar ela dentro das necessidades. Se tivesse de acordo, a gente chamava para um pitch, conversava, né, com os empreendedores. Se ok, avançava para uma avaliação de infectologista, né? A gente tinha todo o apoio técnico, né, relacionado principalmente às soluções de higienização. Com o ok da infectologista, isso passava para a avaliação da diretoria. E se ok, né, se a gente atendesse, então, todos os critérios, a gente avançava para o desenho do escopo, né, de uma prova de conceito, avançava aí para as fases de MVP até construir um modelo de negócio. E aí eu vou contar brevemente para vocês o que é a Marco Polo BioSafe, que ela foi o resultado, então, desse programa. Através de todas as soluções e as startups, enfim, que a gente avançou para provas de conceito, a gente identificou possibilidades de colocar à disposição do mercado diversas soluções de biossegurança, né? Com isso, então, nasceu a Marco Polo BioSafe, e hoje ela conta com soluções embarcadas, ou seja, soluções que já saem de fábrica com os ônibus. Ontem foi divulgado aí o início das viagens do primeiro ônibus com sistemas de distanciamento, né? Então a gente passa daquele tradicional configuração de 2 poltronas em cada lado para uma configuração de 3 fileiras únicas, né? Então vocês provavelmente devem ter visto aí nas redes essa divulgação. E inclusive tem outras soluções embarcadas. E também então alguns serviços, né? Que aí ficou um pouco mais na nossa mão aqui da Next para fazer essa aceleração, né, e colocar esses serviços no mercado. Hoje a Marco Polo BioSafe conta com diversas soluções relacionadas à biossegurança. Eu vou contar para vocês um pouco de como foi a construção do negócio, o que a gente está chamando de FIP Onboard e FIP Space. O FIP Onboard e o Spaces, ele é uma tecnologia de desinfecção de ambientes, né? Ele veio de uma startup brasileira, então é uma tecnologia 100% nacional, que consiste, né, na formação de um nanofilme através de uma névoa seca que atinge 100% das superfícies, né, inclusive locais de difícil acesso, se mostrando muito eficiente para desinfecções tanto de veículos, aí seja ônibus, micro-ônibus, van, ambulâncias, carros de passeio, mas também de espaços, que aí abriu oportunidades para a Marco Polo atuar em outros segmentos que não a mobilidade. Hoje a gente atua aí em hotéis, a gente faz infecção de hotéis, de estádios de futebol, de escritórios, lojas, enfim. É um negócio que foi além das fronteiras aí da mobilidade. E aí, contando basicamente para vocês como foi a construção do negócio FIP Onboard, né? O FIP, na verdade, é Fog in Place, que é a tecnologia, né? A gente colocou esse negócio no mercado em 25 dias. A gente teve lá a descoberta, né, essa tecnologia no dia 5 de abril, que era um domingo. Na segunda-feira, a gente chamou a startup para um pitch. No dia 9, a gente fez a primeira prova de conceito em São Paulo, lá num cliente nosso. Então, a gente já envolveu a solução. A gente estava aqui em Caxias do Sul, eu e o Cione, conduzindo esse projeto. E já envolvemos também os clientes, né? Então, aqui a importância da gente ter essa construção, né, desde o início, com quem realmente vai utilizar a solução. Uma semana depois, a gente trouxe a tecnologia para Caxias, né? Essa máquina veio para Caxias do Sul e a gente fez uma bateria de testes aqui. Inclusive, a gente tem o apoio da universidade aqui da região, né? Fazendo todas as validações, né? É importante ressaltar que a tecnologia ela é reconhecida pela Anvisa, ela usa saneantes, né, para desinfecção homologados pela Anvisa, então a gente segue todos os padrões e tem todas as certificações necessárias para estar operando isso. Lá no dia 23 de abril, era mais uma semana, a gente ia para um cliente em Porto Alegre, fazer a terceira prova de conceito e aí já estruturando o modelo de negócio. Então, a gente tinha entendido que aquela solução era interessante e a gente poderia estar ofertando isso como um serviço, né, para a nossa rede. E aí, no dia 30 de abril, 25 dias depois, a gente fez o lançamento desse negócio para o mercado. De lá para cá, a gente vem passando por uma série de adaptações, de pivotagens, de refinamento dos modelos de negócio. O Alcione vai comentar um pouco mais depois, né? Mas é importante comentar para vocês a velocidade, né, e a agilidade.
É importante também não confundir agilidade com velocidade, mas o padrão de trabalho desenvolvido. Né? Numa empresa de 71 anos, indústria, né? A indústria tradicional, com processos bem amarrados, a gente conseguiu, através da inovação aberta, colocar um novo negócio no mercado em apenas 25 dias, no meio de todo esse tumulto, né? De toda essa questão da pandemia. E aqui alguns fatos, né, ilustrando o que eu comentei antes. Então, a gente atuando em outros segmentos, por exemplo, aqui o segmento hoteleiro, a gente está fazendo infecções de hotéis, e mais recentemente a gente teve um contrato fechado com a Federação Gaúcha de Futebol. Então, para o retorno dos jogos aqui no Rio Grande do Sul, todos os jogos, né, depois da retomada, eles tiveram, no mínimo, uma das soluções da Marco Polo presentes, né? Seja a desinfecção ou a gente tem também um totem de triagem, a gente vai ver mais no final da apresentação, também presente nesses jogos aí. Cione, tá contigo aí a sequência. Opa, obrigado, João. Toda essa onda, na verdade, que a gente comentou aí, então, entendendo todas as dores dos nossos clientes e principalmente todos os passageiros que, por uma eventualidade, realmente necessitassem viajar dentro dessa pandemia, sabendo que estávamos em lockdown e parte das operações paradas e descobrindo pela inovação aberta essa tecnologia que realmente é a única mundialmente, a gente entendeu que deveríamos pulverizar isso no mercado. E de que forma a gente iria estar contribuindo nas nossas operações e estruturar isso para o mercado. Então, a gente criou 3 modalidades, na verdade, nesse contexto da tecnologia, onde uma modalidade é o drive-thru, a outra seria a unidade móvel e a outra máquina no cliente, tá? Então, o que significaria, eu vou deixar o drive-thru para o final aqui, nesse contexto. Então, a unidade móvel é onde a gente dispõe de um equipamento até o cliente. Então, todo esse contexto foi utilizado toda a rede Marco Polo. Então, a Marco Polo hoje, em nível América Latina, ela é bem suportada em todos os pontos e estados. Elencamos todas essas regiões que poderiam estar realmente aptas a operacionalizar todo esse modelo de negócio criado, onde vinculando a plataforma, essa transformação digital, mais essa tecnologia, a gente poderia estar gerando um bem social para evitar essa contaminação e disseminação e mitigar também o Covid e linkando a transformação digital. Pode passar, João, por favor. Nesse contexto, então, a gente linkou toda essa, entendendo a jornada do usuário, onde o usuário ele estaria muito com receio em voltar a viajar novamente. A gente está entendendo que a retomada das operações ela será gradativa, né? Então, a gente acabou desenvolvendo com um braço tecnológico. A gente trabalha aqui na área de inovação com áreas multidisciplinares. Então, esse nosso braço tecnológico fica em São Paulo, é a HDN, onde a gente acabou fazendo uma design sprint e debatendo o fluxo e experiência do usuário de como seria a modalidade drive-thru, onde a gente coloca essa tecnologia atrelada a uma operação totalmente controlada, onde eu consigo fazer a compra de uma desinfecção pela uma plataforma web ou startar uma negociação. Então, na primeira tela ali, é todo o contexto onde o cliente ele pode estar fazendo o seu cadastro, onde ele faz a aquisição de uma desinfecção por um carrinho de compra, onde ele faz o pagamento por ali, por cartão ou boleto. Nesse contexto, ele pode também fechar novas negociações por aqui, né? Que seria a quarta tela, tá? Pode passar, João. Então, nesse contexto e fluxo de experiência do usuário, então, todas as operações, os clientes, eles possuem um crédito nessa plataforma, onde ele faz um agendamento e ele escolhe onde que será o seu drive-thru, né? Então, eu quero fazer um micro-ônibus ou eu quero fazer o meu carro, eu posso estar fazendo a desinfecção, sabendo que existe a questão de, eu entrei em contato, uma pessoa estava
contaminada entrou no meu carro, posso também estar operacionalizando isso ou evitando todo esse contexto onde tem uma aglomeração interna no âmbito da mobilidade, onde eu faço totalmente o agendamento de quando realmente eu gostaria de estar fazendo a minha desinfecção. E na última tela ele faz a confirmação, startando um e-mail para o operador lá na ponta, onde ele sabe que determinado dia terá uma desinfecção naquele veículo, tá? Pode passar, João. Falando um pouquinho desse outro contexto e até mesmo entrando numa onda mais tecnológica, de que forma a gente pode estar contribuindo também dentro do âmbito da mobilidade. Esse projeto da Nespresso, a gente está trabalhando o onboard UX, onde a gente acaba vendendo a conveniência a bordo. Então, dentro desse contexto, a gente trabalhou antes da pandemia e veio muito forte essa questão da interação, muitas filas em rodoviárias. Então, o projeto onboard, ele vem trazer, diminuir as aglomerações em filas das rodoviárias e também trazer mais conveniência a bordo, onde a Marco Polo já estava trabalhando e entendendo toda a jornada do usuário e explorar, trazer um pouco mais de comodidade dentro do ônibus, onde a gente dá disponibilidade ao consumo de um café a bordo. Então, a gente busca trazer essas novas experiências durante o percurso de suas viagens. E nesse contexto do Covid, a gente entende que realmente tornar o digital é muito importante, onde a gente não vai ter mais a interação com dinheiro, com cartão de crédito, que é um dos outros vetores que futuramente possam ser vetores de novas pandemias. Então, a gente está entendendo que a transformação digital no âmbito da mobilidade, ela vem muito forte nesse momento, né? Então, nesse contexto aqui, eu entro dentro do meu, compro a minha passagem, enfim, eu estou dentro do ônibus, eu posso estar batendo num QR Code que estará próximo à minha poltrona. Eu digo que quero o meu Nespresso, onde eu faço o meu cadastro, faço a aquisição de uma cápsula, onde essa cápsula ela cai batendo num QR Code. Então, com um sistema touchless, né, sem a interação com o dinheiro físico, onde eu libero essa cápsula a bordo. Pode passar, João. Então, aqui, a gente hoje já tem carros rodando com essa experiência a bordo. Então, depois a gente compartilha o vídeo ali. Então, não sei se tu consegue compartilhar o vídeo, João. Será que roda aí? Acho que não, depois a apresentação ela vai estar disponível, aí a gente tem sim. o link aí também, o pessoal pode estar acessando. Perfeito. Então, essas algumas percepções de alguns usuários que realmente enxergaram o valor na entrega desse projeto. Então, a gente está entendendo que também é uma nova onda no âmbito da mobilidade também. Pode passar. O outro projeto que a gente também criou dentro dessa onda do Covid e muito dessa interação com os motoristas e fazer toda a questão de triagem internamente, a gente acabou fazendo essa interface no touch, onde o motorista ele não precisa fazer a aferição. Essa aferição ela é automática por essa autoatendimento. Então, esse autoatendimento, esse totem, a gente chama de Safe Check-in. Ele faz toda a parte de checagem da passagem pelo QR Code, tá? E o reconhecimento facial e também se realmente a pessoa está de máscara, e integrando a validação se realmente a pessoa está com a febre elevada, alta a temperatura, na verdade, para que ele ingresse a esse ônibus, e também integrando um dispenser em álcool gel automático, tá? E por uma grande surpresa que a gente atuou dentro do âmbito da mobilidade, outras frentes surgiram, então os jogos também do Gauchão foram, fechamos negócios onde esses totens, eles fizeram toda a triagem antes dos jogadores entrarem e toda a comissão técnica nos jogos, e também algumas frentes de outras instituições
que realmente estão entendendo que dá para integrar a passagem de catracas, a liberação de eventos. Então, a gente co-criou muitas das frentes e essa é outra solução que a gente vem entregar para o mercado como uma forma de autoatendimento e mitigar um pouco mais o Covid nessa onda da pandemia, tá? Show. O Totem ele também pode ser aplicado para registro de ponto, né, dos colaboradores, por exemplo. Então, a ideia é não ter o contato físico, né, com algum tipo de superfície, né. Então, o Totem está se mostrando também para abertura em outros mercados, né, bancos, empresas, enfim, né, estádios de futebol, centros de eventos, né, também aí com essas oportunidades. E aí, para fechar, né, enfim, algumas lições que a gente tira, né? E claro que a gente vai falar de coisa boa, né? Coisa ruim a gente não fala. Mas na verdade, assim, pessoal, a gente tem muitas dificuldades no nosso dia a dia aqui. Nada mais é do que pessoas com perfil de intraempreendedores. A gente está construindo negócios do zero. Apesar de ter toda a estrutura da Marco Polo por trás para auxiliar nisso, diversas vezes os processos são amarrados, a gente sofre. E às vezes a gente precisa ter aquele start, né, de empreendedor. A gente tem que pegar a coisa, fazer, tentar resolver a burocracia depois, seguir muito, né, do manifesto ágil, né, para colocar as coisas no mercado. E aí o que a gente tira de lições principais é criar para o cliente, que na verdade sempre vai ter alguém utilizando. Aqui são pessoas que estão construindo para pessoas utilizar. Então, no fim do dia, é grana no bolso, né? E tudo é sobre pessoas. Então, a gente precisa fazer os nossos negócios serem sustentáveis, a gente precisa trazer receita para dentro de casa, mas a gente tem que entender que quem vai estar utilizando aquela solução é um cliente. Então, a gente tem que, desde o início, trazer ele para a conversa e construir junto com ele. É muito importante também identificar os perfis, né, das pessoas, dos intraempreendedores, né, e trazer para os times de construção de novos negócios. Isso é primordial, porque horas aqui a gente é operação, horas é financeiro, horas é jurídico, horas é marketing, horas a gente está vendendo. Então, a gente faz de tudo aqui, né? Então, é muito importante identificar esses perfis e trazer essas pessoas para os times, né? A gente ressalta também que a gente aprende a trabalhar com agilidade e colaboração. A Marco Polo, como eu comentei antes, uma empresa que usa métodos muito tradicionais. A gente começa a plantar algumas sementes dentro da organização para essa transformação digital e também de agilidade, né? A Next hoje ela é movida pela agilidade, né? Por métodos ágeis, e a gente começa a conseguir contaminar aí uma boa contaminação, né? Para as pessoas do core business também. E a principal lição que a gente tira dessa jornada, né? De construção de novos negócios, mesmo durante uma crise, é que dá para fazer. A gente vai ter dificuldade, a gente vai enfrentar diversas situações no nosso dia a dia, diversos desafios, mas dá para fazer, dá para construir, dá para criar novas oportunidades, dá para reinventar todo um segmento. E a gente está aí só no começo de reinvenção de toda a mobilidade, começando pelo Brasil e aí indo também para outros centros. Então, nome aí do Alcione também, a gente só tem a agradecer por esses minutos, a gente está à disposição para conversar mais, aqui estão os nossos contatos. Eu vi que tem bastante pergunta boa aí no chat. E obrigado, pessoal. Obrigado e também para quem vai assistir depois a gravação, né? Então já fica esse agradecimento aí. Show de bola. Obrigado, pessoal. Muito bom, gente. Super obrigada. A gente tem aqui algumas perguntas. Vou começar aqui. Então, a Mirella Ciane, ela fez a seguinte pergunta. Se a Marco Polo tem uma área de inovação aberta para a criação dessas soluções? Tá, show. Bom, a gente tem, obrigado pela pergunta, Mirella. A gente tem dentro da Next, uma das iniciativas é o Next Labs. Ele está sendo estruturado ainda. O programa de biossegurança ele nasceu dali. E sim, a gente tem essa área, digamos assim, para iniciar os projetos de inovação aberta. Então, a gente participa aí de alguns programas junto com a BDI também. A gente participa de diversas iniciativas aqui do Instituto Hélice, que é uma união de diversas empresas aqui da região, junto com a Randon também, a Soprano, enfim, diversas grandes empresas, para trazer startups, fomentar um pouco do ecossistema de inovação aqui da região. A gente está estruturando essa área, mas sim temos essa iniciativa dentro da Next. E é importante ressaltar que hoje a gente consegue atuar na busca por soluções fora de casa
principalmente para os projetos da Next. Então, para todos os projetos que a gente está dando andamento dentro da Marco Polo Next. Soluções pro core business, então para Marco Polo, por exemplo, soluções de RH, de marketing, jurídico, engenharia, a gente auxilia, a gente serve muitas vezes como mentor, enfim, a gente não tem ainda estruturado um processo de fast track, por exemplo, mas isso está no backlog. Em breve, eu acredito que ainda durante o ano de 2020, a gente vai ter melhor estruturado toda essa parte de inovação aberta aqui dentro da Marco Polo. Muito legal. E aí, só complementando aqui a pergunta da Mirella, que ela acabou de fazer, assim, então a Marco Polo Next é uma empresa que comercializa essas soluções. Sim, sim. As soluções, por exemplo, do FIP, né, o serviço de desinfecção, a gente utiliza também toda a rede Marco Polo que a gente já tem no mercado. Então, todas as nossas concessionárias, todos os nossos representantes, eles podem estar ofertando esse serviço. É mais uma solução que a gente bota no portfólio de produtos, né? Então, eles podem vender ônibus, eles podem vender serviço também. Os totens, por exemplo, eles estão todos na nossa mão. A gente ainda não abriu para a rede, como é um negócio que a gente está no mercado aí com os totens em torno aí de 20 dias, tá? Então, até esse primeiro contrato com a federação, a gente teve que acelerar a produção dos primeiros totens, né? Ainda em escala de protótipo, né? Ainda em fase de protótipo. Então, a gente ainda está estruturando, a gente ainda não abriu para a rede. Mas a ideia é, dependendo da possibilidade de escala, é utilizar a rede Marco Polo que a gente já tem, ou abrir outras redes aqui via Next, enfim, via outros segmentos. Por exemplo, nos hotéis, né, que é um segmento totalmente diferente, a gente tem um representante, né, da rede hoteleira, ele faz toda essa parte de representação comercial e toda a parte de operação aí cai para nós aqui colocar esse serviço no mercado. Legal. Muito bom. O Thiago fez uma pergunta aqui. Ele falou assim, ó, muito massa esse desenvolvimento rápido. As startups ajudam muito. João e Alcione, a Marco Polo já tinha experiências nessa conexão com startups? E a solução FIP e FOP, elas agora estão estruturadas de que forma com a startup? Elas vão escalar isso depois? A Marco Polo adquiriu? Certo. Alcione, quer matar essa? Tá, vamos lá. Na verdade, assim, ó, a parte de escala hoje, a gente já escalou o projeto, tá? Então, muito do contexto do entendimento da maturidade, né? Como o João comentou, né? Então, a gente tem alguns métodos aqui para entender a maturidade das startups e realmente se dá match nos nossos negócios, a gente evolui para as provas de conceito e realmente a gente escala, tá? A questão em específico do FIP, então, eles têm um modelo de negócio onde a gente fechou exclusividade com eles e nesse contexto a gente criou um modelo de negócio em parceria, onde a gente criou o modelo de negócio FIP Onboard, tá? Então, só para todo mundo conhecer, FIP é Fog in Place, então é a tecnologia por parte da Auratec, que é a empresa detentora da tecnologia. Então, assim, eles têm o modelo de negócio deles linkado à exclusividade com a Marco Polo, nesse contexto, tá? Não sei se faltou alguma parte, João, se quiser complementar, eu acho que... É importante também comentar que a gente já tinha startups contratadas, né, inclusive para projetos da Next, e a gente vem buscando, desde 2018, toda essa aproximação com o ecossistema de inovação e através de inovação aberta, né, colocar os nossos desafios para o ecossistema, enfim, trazer as soluções para dentro de casa. Boa. Tem mais uma pergunta aqui da Mirella. Ela perguntou como que as demandas, as ideias, elas são criadas e capturadas. Hoje muito por necessidade, né, Alcione? Que nem esse da biossegurança foi por extrema necessidade, né? A gente precisava ser protagonista, né? A Marco Polo, como uma das empresas líderes do segmento, né? A gente entendeu que não podia ficar esperando alguém trazer alguma solução, né? A gente tinha que buscar e enxergamos na inovação aberta um excelente caminho para agilizar isso, né? A gente também, se falarmos de dores do core, a gente tem aí um mapeamento de dores, ele é revisto constantemente e levado isso também para o ecossistema, né? E aí, Alcione, também sobre os projetos da Next, a gente tem muito claro um roadmap, né? E o planejamento estratégico a médio e longo prazo, né?
do que a gente quer fazer dentro da mobilidade, seja com novos modais, com sistemas, serviços. E a partir dali, então, a gente constrói esses desafios, né? E muito também, né, de toda a questão da tendência, né? Então, por exemplo, a Marco Polo, ela entendeu que temos que pensar os nossos negócios de fora para dentro, tá? Muito no passado se produzia o produto, muita inovação incremental e desenvolvia e botava para o mercado. Então, o que a gente está fazendo agora na Next? A gente tem muita proximidade com o cliente, vai lá, entende a dor, faz a jornada do usuário, traz grupos de clientes para dentro da Next, cocria muito, troca ideias, onde dentro dessas insights que a gente consegue cocriar com eles, a gente elenca projetos que realmente estarão vindo a gerar novas receitas e resolvendo uma dor lá no âmbito da mobilidade dentro do nosso contexto, tá? Então, muito dessa proximidade, né, com os nossos clientes, tá? Negócios de fora para dentro, né? Muito legal, gente. Muito legal. Pessoal, super obrigada por compartilhar. O caso é muito legal ver a agilidade, né, que vocês tiveram, protagonismo bem interessante. Tem vários comentários aqui no chat também, então deem uma lidinha aqui. Eu vou agora compartilhar a minha tela. Vou voltar aqui para mim. Show. Só para fechar, a gente agradece as perguntas, ali a gente fica à disposição para conversar, enfim. Os nossos contatos estão aí, a gente está super aberto a dar sequência nessa conversa aí. Show de bola. Obrigado, pessoal, pela atenção.